Gente, o Despertar Espírita de hoje vai tratar das causas das necessidades especiais. E para conversar sobre este assunto, está aqui conosco Marcelo Belletti. Ele é trabalhador, expositor espírita de longas datas e vai nos trazer essas reflexões, o que a doutrina espírita nos traz para o nosso entendimento acerca dessas provações tão acerbas dos companheiros que trazem limitações muito agudizadas em seu corpo físico. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite a todos. E vamos lá, vamos tentar aprender a entender um pouquinho sobre isso, né? É um desafio e tanto, né, Marcelo? São companheiros que tiveram situações muito agravadas no passado, né, em outras existências, e que impregnaram o seu perispírito com certas dificuldades e que agora, na hora de plasmar um novo corpo, essas dificuldades são transmitidas ao seu corpo físico para que ele, tendo essa impossibilidade de manifestar toda a sua inteligência, todas as suas faculdades, possa desenvolver-se moralmente, né? Olha que coisa interessante, meus irmãos, porque todos nós somos seres provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem. Então, esses companheiros que trazem limitações orgânicas muito agudizadas, porque limitações todos nós temos, né? Sim, sem dúvida. Certamente já foram companheiros em outras oportunidades, com muita inteligência, com muita capacidade de trabalho, tem ali em germe grandes conquistas também, mas estão passando por um momento desafiador, provacional, expiatório. E aí, Marcelo, como é que a doutrina espírita nos traz esse referencial para nós entendermos essa dificuldade? Então, Yasmin, uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração, que a doutrina espírita traz para elucidar isso, é justamente o conhecimento do perispírito. Tudo que nós fazemos a nível de conduta moral fica impregnado, marcado no nosso perispírito. Esse eu maior, essa faísca divina nossa, que nos liga, né, às leis de Deus, mantém tudo gravado nisso. E quando eu mal barateio essas minhas faculdades, somente com relação à inteligência, ou mesmo à capacidade física, e sou muito belicoso, muito dado à guerra, ou dado à violência, numa próxima existência eu venho limitado justamente naquilo que eu preciso ter de limitação para poder suplantar, melhorar-me em questões morais, né? Então você vê muitos companheiros, igual tem até um conto do Humberto de Campos, né, que fala sobre o Grande Cabeça, que é um irmão que é um advogado e que tinha uma inteligência brilhante, mas que sempre usou essa inteligência para manusear as leis em favor daqueles que mais poderiam bem pagá-lo. E ele acabou tomando o apelido, enquanto encarnado, de Grande Cabeça, por ser muito inteligente. Ele desencarna e aquilo repercute nele de tal maneira e tal os problemas morais que ele adquire, que na próxima existência ele vem com a hidrocefalia, né? Com a cabeça num tamanho... Aí literalmente é o Grande Cabeça, né? Não é mais só uma questão do apelido, né? Olha, você me falou isso e eu me recordo de uma das obras que tratam de biografia do Chico, e são tantas que agora o nome eu esqueci. Mas nessa obra é narrado que o Chico visitava frequentemente um irmão com problemas seríssimos. Dentre os problemas que ele tinha, esse irmão tinha hidrocefalia também. E certamente acompanhou o Chico um irmão nosso de doutrina. E aí o irmão saiu tão consternado, dizendo: meu Deus, que sofrimento ver esse espírito ligado a um corpo com tanta deficiência, com dificuldades. E aí o Chico disse que não, que aquilo era uma felicidade, era uma libertação. Porque enquanto ele estava enraizado naquele corpo, aquele espírito não emitia os sinais psíquicos que favorecessem os seus antagonistas e perseguidores de percebê-lo. Então, como ele tinha feito algumas atitudes muito difíceis no passado, ele tinha muitos antagonistas, muitos inimigos, e que ele ali naquele corpo estava quase que guardado pela inteligência cósmica, pelo amor, pela misericórdia divina. Misericórdia, né? Das situações essa, corpos defeituosos que na verdade servem até de misericórdia. Você vê que boa parte dos companheiros que têm necessidades especiais tem uma dificuldade muito grande de dormir,
Por quê? Quando desdobrado, dá de cara, ainda se mostra muito mais a fisionomia da outra existência, da existência anterior, e aí dá de cara com os inimigos, e aí, na verdade, volta correndo para o corpo, né? Então da onde vem que a grande maioria deles tem uma dificuldade grande de dormir, né? Então vejam bem, meus irmãos, que está ali naquele corpo muitas vezes bem definido em termos de dificuldades, limitado, muitas vezes uma inteligência fantástica, né? E irmãos que também têm grandes conquistas, mas que estão ali carpindo, treinando alguma coisa, porque Deus está à frente de tudo, né? Eu queria dar as boas-vindas. Fala. Você falou de inteligência. Eu lembro muito do caso do Aulino Costa, né, do fundador da Vicente Moletti, que o Aulino fundou, né, o hospital, fez aquele hospital, e era portador, ele não andava em cadeira de roda, ele andava em cama de roda. Olha só. Ele não tinha, era portador de uma inteligência grande, só que fisicamente totalmente paralisado. E agora uma alma já encaminhada, né, porque veio com a missão, né, ele adquiriu essa paralisia ao longo da existência dele, ele não foi desde de nascido. E mesmo assim suplantou tudo isso e deixou aquela obra que está lá até hoje, lá em Bangu, que atende... Associação Cristã Vicente Moretti, que né? atende tantas crianças com mesmos problemas, né? Paralisia infantil e tal. Olha, Aurino Costa, esse homem que teve esse problema, né, portador de necessidades especiais que foram surgindo ao longo da caminhada, e realizou trabalhos fantásticos, né? Que é alma abnegada, maravilhosa, e ele conseguiu ser ele conseguiu responder perguntas num programa de TV e conseguiu verba com essas, porque ele acertou tudo, né? Isso. Olha, e foi assim um auê na época, e o dinheiro que ele conseguiu, sabe o que ele fez, meus irmãos? Além de ajudar na manutenção da obra que ele estava iniciando, ele pediu para amputar as pernas, porque ele já não sentia as pernas não tinham movimento, ele tinha que ficar o tempo todo deitado na cama, né? Uma cama com rodas, e podendo amputar, ele conseguia ficar sentado na cadeira de rodas, e aí ele teve muito mais mobilidade. Então, uma história de vida que muitas vezes nos choca pela dificuldade, mas um homem extraordinário, um herói. E nos faz nos questionar, né? Porque se uma pessoa com tanta dificuldade física é capaz de fazer tudo aquilo, né? Nossa. Faz a gente ficar pensando, né? Meu Deus do céu, o trabalho Precisamos correr, homem. Né? É verdade. Precisamos correr. É fantástico. Gente, eu quero dar as boas-vindas. Olha, é um tema difícil, mas eu não quero você triste não, viu, minha irmã, meu irmão? Porque nós precisamos ter ainda mais garra de ver que a espiritualidade nos explica que para tudo existe uma causa, e estamos todos juntos, né, nesse projeto de amor. Eu quero dar as boas-vindas, gente, para a Silvia Bezerra, que achou o tema excelente. Obrigada, minha flor. O Arne, que coisa boa. O Arne de Belém do Pará. Nós queremos dar as boas-vindas. Silvia é de Araraquara, olha que coisa maravilhosa, né? A Neide Moraes Fabris, olá, amigos queridos, boa noite, minha flor. Vera Pontes, boa noite. Denise de Curitiba, um beijo, Denise. Um beijo para Maria do Horto também. Liliane Santos, abraços de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Nossa Sheila Campos de Caxias, lá em Xerém. Silvia Bezerra diz: Yasmin e toda a equipe, gratidão eterna e um grande abraço a todos desse imenso Brasil, é verdade. Um abraço a todos os irmãos que estão nos assistindo no Brasil e no mundo. Luciana da Conte, boa noite, amados, 1000 beijos com luz e amor aqui da Inglaterra. Luciana, um beijo no seu coração, Lu. Ederson Caetano de Varginha, Minas Gerais, seja bem-vindo, amigo querido. Giovana Carvalho Floriano, de onde você é, minha flor? Josenile, boa noite, querida Yasmin, amigos, graças ao Senhor Jesus, saiu cedo do trabalho, coisa boa para estar com vocês. Por aqui não tem horário de verão, muita paz, luz para todos. Ela é de Lauro Freitas, da Bahia, linda, querida. Helena Padilha, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, um beijo, flor querida. Jerusa, muito bom, Jerusa é de Salvador. Outro exemplo que a Silvia Bezerra nos lembra, é o Jerônimo Mendonça, também um trabalhador fantástico, né?
Muito, assim, fantástica a história dele. Nádia Briene, boa noite, Nádia. Fernando Felipe, boa noite, Fernando. Gente, muito bom estarmos todos juntos. Então, compartilhem e venham participar conosco do nosso programa, trazendo as suas questões, as suas perguntas. Mas, Marcelo, a gente fica pensando assim, portadores de necessidades, no fundo, todos nós somos, né? Sim, sem dúvida. Não há muita Até porque diferença, por isso que nós né? estamos encarnados. Precisamos, de alguma forma, tem coisa a ser apagada, né? Não é? Sem então, dúvida nenhuma. Necessidades a gente tem, né? E a gente vai, quando volta, está sempre plasmando no nosso corpo aquilo que a gente precisa para compor as nossas provas e as nossas expiações, né? E esses companheiros, na maioria das vezes, plasmam esse corpo, né? Que esse eu maior, esse eu nosso que está ligado a Deus, que nos liga à consciência, a consciência que nos liga a Deus, as leis de Deus, é que vai transmitir a minha necessidade a esse corpo material que eu estou plasmando para a próxima encarnação. Então, se eu trago impregnado certos centros de força, comprometido pelos erros que eu tive, pelas escolhas que eu fiz, nada mais justo que eles reflitam agora, me inclinando a tomar outra conduta, né? Você falou sobre o Chico a respeito dessa situação de companheiros de necessidade especial. O Chico tem uma passagem que ele estava atendendo o pessoal na casa, aquele atendimento que ele fazia, e uma mãe vem trazendo um menino com paralisia infantil e tinha dificuldade de andar, não tinha como se expressar. E tinha um companheiro do lado do Chico. Aí atendeu, deu as coisas para a mãe e tal, a mãe foi puxando o menino. E o Chico, como tinha uma identidade muito clara, né, ele tinha um pouco de dificuldade de entender que as pessoas não viam o que ele via, né? E ele pergunta para o companheiro, você ouviu o que ele falou? Aí o companheiro falou assim, mas o menino? Ainda perguntou, o menino? Você não viu o que ele falou? Aí o companheiro falou, não, Chico, não vi não, como é que eu vou ver? Você que viu. Aí, você viu ele perguntando para mim, quer dizer, o menino encarnado, naquele momento ele deve ter se desdobrado de alguma forma, e virou e perguntou para o Chico, tá vendo? Cadê teu Deus? Olha aí, olha esse corpo que está aí para mim. O companheiro, mostrando, evidenciando que o companheiro estava limitado naquele corpo, mas que ainda, mesmo assim, não estava... Ainda mantinha aquela atitude de revolta, questionando a Deus, como se Deus fosse o culpado daquele corpo dele. E na verdade não é bem assim, né? Ai, graças a Deus que nós já entendemos que Deus não nos pune. Isso não é punição para ninguém, reeducação. Nem para punição para os pais e nem para aquele ser que ali está tão querido, né? Na realidade é uma reeducação, é um processo educativo que cuja a necessidade nós criamos nos nossos desenganos e nas nossas opções de cada dia, né, Sim, Marcelo? sem dúvida. E o que a gente tem que entender é justamente isso. O culpado, o escultor da nossa obra somos nós mesmos. Então não tem como você delegar porque foi Deus, porque foi certas situações. Não. E você falou dos familiares, né, que recebem um companheiro nessa situação. Com certeza são companheiros que no passado erraram juntos e agora estão aí reunidos de novo para reerguerem, né? Para se espiritualizarem, né? E você falou sobre expiação. Eu mesmo não sou nem muito favorável dessa palavra de expiação. Eu gosto muito da reeducação. Pode ser amargo, é um quadro difícil, não há a menor dúvida que é muito difícil, não é simples, mas é um remédio, é o que de melhor Deus poderia permitir que nos acontecesse, para que nós nos reeduquemos. Agora, Marcelo, veja bem, é lógico que nós levamos as nossas crianças, os filhos, ou o irmão ou a irmã, aqueles companheiros portadores de necessidades especiais, ao tratamento que eles necessitam, cada um dentro da sua necessidade. Mas o que nós, como espíritas, e em que a casa espírita pode colaborar com esses companheiros? Pode colaborar em muito. Na própria fluidoterapia, na própria situação da desobsessão. Esses companheiros normalmente trazem, como você falou no início, companheiros a qual eles fizeram muito mal e que ainda estão voltados para a tentativa da desforra. Então, na situação mesmo da desobsessão, isso pode ser muito ajudado, pode ser muito suavizado. Esses companheiros podem serem talvez doutrinados e ajudados a tomar um novo sentido de vida, né? Com isso abrindo ensejo
para a própria situação do companheiro encarnado, com esse tipo de necessidade especial, ter mais possibilidades de se harmonizar. E a fluidoterapia nesse ponto é fundamental para ajudar ele. E outra coisa, é o fato de vir às palestras, trazer esse companheiro com necessidade especial, por mais que ele não compreenda, ele pode não compreender materialmente falando, mas aquela alma, de alguma forma, está captando aquela vibração, esses ensinamentos. A gente tem que lembrar sempre, a gente nunca pode olhar como a situação de uma única vida. Ali tem uma alma eterna, ali tem uma alma que está aprendendo. Então, se ele for, de alguma forma, trazido e estiver convivendo nesse ambiente, essas sementes vão caindo no seu coração e um dia vai germinar. Cabe a nós semear. Quem vai colher, a vinha é do Cristo, né? Então é ele que a colheita é dele. Mas cabe a nós semear. E essa alma também, como alma eterna, precisa. A gente fazia uma visita ao Vicente Moletti, eu não sei se você conhece, o Jonatas é um dos internos lá. Conheço. E é uma criatura linda, né? Fantástico. Fantástico. E todas as vezes que a gente saía da visita, ele falava, vocês não sabem o que vocês fizeram aqui, vocês não têm noção do que vocês ajudaram. E ele fazia questão que tivesse o estudo após nós fazíamos meia hora de estudo, ele fazia questão que tivesse meia hora de estudo e ele fazia questão de participar. E era impressionante que ele tem toda a dificuldade, se você conheceu, ele tem, né, ele tem, se não me engano foi paralisia infantil, mas ele consegue se expressar. E ele é incrível, ele fala, parece até que ele está vendo o que está acontecendo em outros planos ali, porque ele fala, vocês não têm noção de como é importante a visita de vocês. E a gente ia lá brincar com as crianças. Então, parece nada, mas aquelas almas, aquele minuto, aqueles instantes que você estava ali, de alguma forma você estava tentando suavizar a aprovação, a dificuldade deles naquele minuto, né? Então, assim, são companheiros que precisam mesmo de, se for possível, estar na fluidoterapia, estar na casa espírita, receber essas vibrações de paz, porque são companheiros que vêm de quadros muito complicados, de situações muito desorganizadoras, muitos companheiros belicosos, muitos companheiros violentos, muitos ainda, talvez, que passaram muito tempo na droga, usando, né, algum tipo de entorpecente, que impregnou tanto o seu perispírito que no momento de plasmar esse corpo novo, plasma um corpo cheio de limitações, né? Você está falando dos companheiros lá da Vicente Moretti. Nós temos um companheiro que dá cada lição de vida para a gente, né? Que a gente está saindo, quando a gente vai lá, a gente sai e diz, vai continuar reclamando da vida? Não tem como, vai continuar né? reclamando? Não vou, não. Verdade. Gente, olha, são lições vivas de amor, né? Olha, nós vamos dar uma pausazinha, mas antes eu quero agradecer a presença dos companheiros aqui, queridos. Gente, olha só, a nossa Isali Camacho, lá dos Estados Unidos. Boa noite, amigos. Beijo no coração. Beijos, querida. O Felipe Noronha. Agora ele diz que o som tá ótimo. Manda um forte abraço. Que bom. A Giovana, ela diz que é de Cambará. Que maravilha, gente. A Cristiane diz assim, oi, gente boa noite. Que alegria participar com vocês desse programa maravilhoso. Que alegria ter você aqui, minha flor. Silvia Bezerra diz assim, jamais punição. Temos que ver nossos irmãos encarnados como espíritos e não como matéria. É isso aí, Silvinha. Regina Coelho, minha amiga amada. Boa noite, minha flor. Sandra Alves, de Campina Grande, Paraíba. Que alegria! Ô, Sandra, você aí é uma antena de muito amor. Luciana diz assim, em tudo dai graças a Deus, disse-nos o apóstolo Paulo. Para tudo é uma razão, né, Lu? É isso aí, obrigada. Denise diz assim, Marcelo, se o espírito está desligado para não atrair obsessores, como se processa o aprendizado do espírito nessa escolha da prova? Ele não tem a consciência espiritual? Bem, gente, não responde agora não, tá? Nós vamos dar uma pausa, curta essa música e nós voltamos já já. Fique conosco. Olha, o futuro está surgindo, um momento novo e lindo, transformando o caminho que devemos percorrer. Sente
que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Não oprima o coração, deixa a emoção transparecer. Precisamos um do outro, é desta forma que vamos crescer. O futuro está surgindo, um momento novo e lindo, transformando o caminho que devemos percorrer. Sente que o amor está envolvendo todos num só pensamento, esperando o momento para poder vencer. Acenda a luz que há em ti, a caridade te fará sorrir. É o que Jesus nos ensinou, e nós agora vamos expandir. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro. Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Gente, estamos voltando. Curtiram a música? Uma delícia, não é? Olha só, nós estamos conversando sobre as causas dos portadores de necessidades especiais estarem atravessando esse período da existência na Terra com essas dificuldades, com esses projetos, né, de limitação do próprio corpo. Por que isso? E a Denise fala assim: se o espírito está desligado para não atrair obsessores,
professores, como se processa o aprendizado do espírito nessa escolha da prova? Ele não tem consciência espiritual? Bom, vamos lá. Ele está desligado, Denise, é uma maneira que as leis de Deus faz com que ele tenha ensejo de não ser achado por aqueles obsessores. Mas não quer dizer que ele consegue se livrar totalmente dessa perseguição. Alguns companheiros ainda identificam, embora vejam, não entendam o processo, mas sabem que ali está aquele que um dia os perseguiu. Como no livro dos Domínios da Mediunidade, o Bezerra de Menezes explica pra gente. É nos Domínios da Mediunidade? Agora... Domínio da Mediunidade. Não, Bastidores da Mediunidade, desculpa. Assim, Ele fala do caso de uma família que sofreu na Inquisição, os companheiros foram torturados até desencarnar, e eles permanecem nessa situação 400 anos, e identificam um dos padres que os torturaram num corpo de mulher. Não sabem o que aconteceu, não entendem como é que ele está ali naquele corpo de mulher, mas sabem que é ele. Então, assim, só para dar um exemplo, é feito, muitas vezes esse corpo defeituoso é uma maneira de se dar novo ensejo, de nem todos os perseguidores acharem. Agora, mesmo que eles não achem, imagina uma alma já com uma capacidade intelectual avançada, com uma capacidade intelectual até muitas vezes maior do que a gente pode supor, está num corpo que tem uma desorganização tal, os órgãos estão desorganizados de tal forma que ele não consegue se expressar. Isso por si só já é uma prova dificílima, né? Passar por uma existência dessa forma sem se revoltar, isso por si só já é uma prova muito grande. E não se impacientar. Não se impacientar. Nossa, porque você quer colocar, você tem essa capacidade, não pode. O corpo passa a ser um verdadeiro aguilhão. É uma espécie de prisão mesmo, né? É uma cela. O Emmanuel chama de cela. Chega a chamar de uma cela, o que o corpo nesse momento serve como uma cela. Imagina, é simples. Se a gente se pôr por um momento... pensa você inteligente e tentando falar, se manifestar e não conseguindo. Impossibilitado. Não é uma situação nada fácil passar isso durante anos. Olha, eu tenho uma amiga que ela se mudou para um local que ela não dominava a língua. E ela é uma pessoa que fala muito. Aí ela entendia, mas não conseguia se expressar. Aí ela falou, Yasmin, agora que eu estou entendendo os companheiros que têm alguma dificuldade, portadores de alguma necessidade especial, porque o espírito quer falar, quer participar e não consegue. Olha, gente, a gente está sorrindo aqui porque a gente está tentando levar de uma forma bem leve, mas realmente é um desafio e tanto. Mas a gente pode usar a prece. Sim, não é? Sem dúvida. Muitas coisas a prece a gente pode fazer. Perto desses companheiros é fundamental. Os familiares que têm um companheiro, que tem um companheiro desse sentido, tem que exercitar muito a prece para poder preparar o ambiente, né? Para estar protegendo o ambiente em volta deles, né? Justamente. Passe de dispersão. Gente, como acalma o passe de dispersão. Eu tive um vizinho que era portador de necessidade especial, jovem, e nós íamos lá aplicar o passe, ele ficava tão bem, e às vezes líamos para ele o Evangelho, e estamos lendo para aquela alma que está ali, aquele espírito, né? E a gente sentia como ele ficava bem, é como se fosse um alimento, um verdadeiro alimento espiritual. Então vale a pena a gente usar desses recursos, né? Sim, sem dúvida. Volta de novo aquele exemplo da semente, né? Ali você está lançando sementes naquele coração que um dia vão florescer. Gente, eu quero dar um beijão na Mônica Carvalho, dos Estados Unidos. Que bom, Mônica, você aqui. E a Cristiane Abreu, ela faz um depoimento lindo. Ela diz assim, boa noite, sou mãe de um jovem autista que está com 21 anos e desde os 4 anos frequenta a evangelização espírita. E agradeço a Deus ter encontrado esta doutrina que tanto nos orienta e que tanto dá força, nos consola, nos explica. Não é verdade, minha flor? Seu filho é muito amado, muito querido, e ele, desdobrado do corpo, com certeza tem bastante lucidez. Com certeza. E vê toda essa dedicação dela, né? Percebe, e aí está se formando um laço inquebrantável, né, de amor, né? Olha que coisa mais linda, gente, que coisa emocionante. A Marta Castro manda um beijo. A Denise diz assim,
Aí ela dá boa noite para Josenile, amigos. Semana passada ela relata que esteve aqui na TV Nova Luz, no GEB, na casa de Maria Clara. Foi maravilhoso estar com a Yasmin e com a equipe da TV Nova Luz. Amei. E nós amamos você estar aqui com a gente. Você, Maria do Horto, receba o nosso carinho. E estão todos convidados para quando virem aqui ao Rio de Janeiro, quando vierem, venham nos visitar, que vão ser recebidos como se vocês estivessem entrando na casa de vocês, porque esta é a casa espiritual de vocês também. Nós fazemos parte de uma grande família espiritual e virtual, não é bom isso? Sim, maravilhoso. Então vem almoçar com a gente aqui, gente, é muito bom, com as crianças. Olha, a Maria do Horto adorou, a Denise adorou também, uma comidinha muito saudável, muito cuidada, simples, mas muito boa. Sônia Reis, um beijo, minha flor. Marta, um beijo. Sônia Reis, e quando o médium não comparece à reunião, é falta de caridade com o irmão? Não deixa de ser, mas assim, o primeiro atingido é ele mesmo, né? Está desperdiçando uma oportunidade de trabalho, né? Importante, né? E muitas vezes que se comprometeu, né? Talvez seja até um pouco rude, mas é a realidade, né? É aquilo que o Emmanuel pede a Chico, é só disciplina. Aquele, né, ficou bem patente no filme, né, que ele pede a Chico, que ele exige de Chico é simplesmente disciplina. Então o médium precisa, aliás, todos nós precisamos de disciplina para mudarmos e evoluirmos. Mas nesse caso, no trabalho mediúnico, é necessário muita disciplina, né? É porque no começo a gente está envolvido pelo desejo, né? Então dá aquela gana, mas depois no dia a dia nós temos que enfrentar os desafios, as intempéries, as incompreensões, os horários. Se a gente não se organizar direito e não tiver disciplina, a gente não consegue levar adiante um projeto tão significativo para a nossa evolução espiritual quanto esse. Sim, e todo trabalho nesse sentido não é só para o médium, não. Todo aquele que trabalha na casa espírita tem que ter essa disciplina, porque os companheiros estão aqui desde cedo, preparando o ambiente, preparando toda a situação para que tudo transcorra em paz. E contam com o intermédio, o auxílio, né, a intervenção nossa. Então precisa. E muitas vezes você vê o seguinte, o exercício mesmo de visitas, né, visita ao Curupati, visita ao Vicente Moletti. No início você fica pode ficar até um pouco chocado e tal, mas depois que você vai se ambientando através da disciplina de ir, você vai percebendo que aquilo passa a ser uma alegria estar ali. Então assim, e é natural, por exemplo, chega num dia de domingo da visita do Curupati, dá uma certa preguiça, mas aí pela disciplina, vamos, né? Estou proposto, então vou. E aí quando chega lá, é maravilhoso, transcorre bem. Aí você acha que você está levando alguma coisa, na verdade você não está levando nada, você está recebendo. E a gente recebe tanta força desses irmãos, porque eles estão ali passando por desafios tão acerbos, né? Sim. Isso é uma lição de vida para todos nós. Gente, a Leila Manzolillo, minha flor, que bom que você está aqui. Olha, seja muito bem-vinda, minha querida. Sônia Reis, ela diz assim, parabéns pelo programa e beijo no Marcelo Belletti. Oh, coisa boa, viu, Marcelo? Obrigado. O João Carlos, boa noite, Yasmin. Ele é do interior de São Paulo, ele diz que gosta muito de assistir os programas da TV Nova Luz. Gratidão, meu amigo, isso dá força e entusiasmo para a gente prosseguir, né? Porque os desafios não são poucos. A Denise diz assim, realmente me senti em casa e adorei almoçar com vocês e as crianças. Obrigada, Marcelo, pela resposta. Ela agradece, viu? Que bom, querida. Venha sempre. O Júlio César, olá, boa noite. A Morgana diz, trabalho com crianças com necessidades especiais. Sinto que fui encaminhada para essa profissão e trabalho. Podem me orientar mais um pouco sobre esse tipo de trabalho? Gratidão. É um trabalho importante demais. Esse é digno de se sentir honrada, né? Porque está tendo um ensejo de amparar esses companheiros num momento difícil da caminhada deles e dando ensejo a um novo reinício para as próximas existências deles. Uma das coisas que é fundamental como é que é o nome dela? Desculpa. Morgana. Morgana, é a prece, Morgana. O tempo todo que você estiver com esses companheiros, se você puder se manter em prece, porque aí você vai estar amparando eles no ambiente espiritual, que é o ambiente que eles, vamos dizer assim, estão mais lúcidos, estão mais conscientes da situação deles, e que ainda sofrem muito, né?
as reverberações daquilo que eles ainda fizeram no passado. Seja através, como a gente disse, dos companheiros que são desafetos ainda, ou mesmo dos efeitos daquilo que eles causaram e impregnaram o seu próprio perispírito, né? Olha, gente, Morgana, eu me lembro agora de uma escritora norte-americana que é portadora de múltiplas necessidades especiais, mas com a consciência preservada. Então ela conta que o momento mais significativo da vida dela e que deu um impulso para ela prosseguir e se sentir com uma autoestima grande foi quando uma vez ela estava passando pelo um exame dentro da sala de aula, que era natural no colégio dela as próprias professoras fazerem uma espécie de avaliação auditiva das crianças. Então, ela que não conseguia ouvir de um dos ouvidos, ela ficava fingindo que estava fechando o outro, mas para que ela pudesse ouvir direito o que a professora dizia. E a professora, pelos lábios, falou assim para ela: "Ah, quem dera que você fosse minha filhinha." Ela disse que aquela frase de carinho, de acolhimento daquela professora, que soube envolvê-la com tanto amor, mudou a vida dela. A partir daquele momento, daquela frase, ela foi um outro ser. E ela só conseguiu transformar-se numa escritora porque ela ouviu essa frase da sua professora. Gente, a semente lançada, né? Nossa! E depois floriu, né? O quanto é importante você dizer a eles que eles são especiais, amorosos, que você os ama, que você os admira, dando força para que esses irmãos, provindos de tantos séculos de lutas, mas que trazem as insígnias de determinadas dificuldades que possuem, como eles precisam ouvir isso de você. Perseverança, minha amiga querida, que coisa linda esse seu trabalho. Bem, olha só. Eu quero dar as boas-vindas para Sandra Alves. Ela diz assim: o espírito tem consciência e nesse processo sofre muito por não poder ser quem é. Mas o repreender é justamente esse processo. Não, perdão. Mas o reaprender... desculpa, tá? Mas o reaprender é justamente esse processo. Burilar o homem velho para que o homem novo seja modelado. É isso aí, né, Marcelo? Vem toldado nas suas manifestações de inteligência, nas suas capacidades, justamente para desenvolver a parte moral, para desenvolver a parte de entendimento. Mal baratou no passado essas faculdades, né, que tinha as possibilidades da inteligência ou da força física. Quantos companheiros a gente vê que hoje vem com... Eu particularmente tenho experiência com primo que tem essas necessidades especiais e hoje já está mais tranquilo, mas tinha uma tendência violenta muito grande. E com o tempo aquilo foi... Né, a dificuldade era paralítico, né? Então não tinha como manifestar essa tendência, mas desde criança você via aquela índole de querer brigar. E aí, devido à situação, não tinha como manifestar isso. E hoje ele vai estar cada vez mais um companheiro mais tranquilo, não pensa mais nessa situação. Então, ou seja, vem toldado a forma de manifestar o homem velho, como ela diz, para se desenvolver um homem novo, um homem mais integral, um homem mais espiritual. Muito lindo, lindo mesmo. A Morgana diz assim: que história linda, Yasmin, me emocionei, vocês são demais, muito obrigada pelo apoio. Nós é que agradecemos a sua presença aqui e a oportunidade que você nos deu de compartilhar. A Sônia Reis diz assim, ela faz uma pergunta, mas eu não entendi, Sônia. A reunião então é preparada antes dos encarnados chegarem? Eu acho que você está se referindo à reunião mediúnica, não é isso? É que nós comentamos, né? Ah, sim. Que então, você falou sobre a disciplina, né, do médium. Isso. E sendo o André Luiz fala isso em Missionários da Luz, se eu não me engano, a preparação do centro espírita é muito antes dos encarnados chegarem. Eu diria que é coisa de um dia antes, talvez. E a gente sabe, pelas descrições do André Luiz, que são feitas. O centro espírita sofre toda uma proteção. Não é qualquer. Só entram companheiros que precisam de ajuda. Não vão entrar companheiros que estão aqui com outro intuito, talvez um intuito de perturbar. Então é por isso que é importante essa disciplina daquilo que se for proposto se manter, porque eles contam conosco, estão aqui já nos esperando.
É claro que a obra de Deus não vai parar por mim ou por quem quer que seja que falte. Sempre vai ter, ela vai continuar. Ela não precisa de nós. Nós é que precisamos dela, na verdade. Então a preparação é feita muito antes. E os desdobramentos da reunião mediúnica, eu diria que continuam depois da reunião. Quantas vezes depois da reunião nós estamos aqui sonhando em estar aqui no centro de novo e vendo os desdobramentos de algumas manifestações, né? É isso mesmo, Marcelo. Olha só, o Ederson Caetano fala aqui, a Silvia fala assim: pela mãe biológica, usuária de todas as drogas e várias tentativas de aborto. A Silvia diz assim: Marcelo, tenho um filho amado, meu presente de Deus, adotivo desde o primeiro ano de vida, em novembro fará 21 anos, mas é portador de síndrome alcoólico fetal. E aí a Silvia responde: em virtude da mãe, não é isso? Agora é que eu entendi, que era usuária de todas as drogas e várias tentativas de aborto. É um desafio imenso para este espírito ser portador de tantas dificuldades em virtude de escolhas que a mãe, num despreparo espiritual, realizou, né? Sem dúvida. Agora ela está de parabéns e que Deus te dê muita força para cumprir a sua missão. Que você abraçou esse filho de coração. Eu também tenho uma filha de coração. Então, assim, é muito especial quando a gente é um filho muito desejado, muito escolhido. Então, e no seu caso, que está tendo essa oportunidade de dar ensejo a ele, de se reerguer numa situação tão difícil, que Deus te dê muita força, e eu sei que com certeza você vai ter muito crescimento com essa oportunidade. Eu não tenho dúvidas, e eu tenho certeza que Maria e os benfeitores espirituais estão aí juntinhos de você, minha flor. A Marilisa Cássia, ela diz assim: ouvi em uma palestra, se não me engano, do Divaldo Franco, que as mães de crianças especiais são tuteladas de Maria. Muita paz a todos vocês. Que né? Divaldo falou, né? Não dá nem para discutir, né? Que coisa maravilhosa, é muita emoção, meus irmãos, muita emoção. A Silvia diz: e hoje eu percebo muito bem o quanto é gritante o que Yasmin disse. Realmente eles pedem por carinho, clamam atenção, e eles precisam da nossa tolerância, da nossa paciência nos momentos de dificuldades que eles têm, e que às vezes têm alguns comportamentos que são comportamentos inadequados, porque eles estão passando por uma situação tão difícil, que os limita tanto, que muitas vezes vem à tona um lado de irascibilidade, de impaciência. Que é natural, né? Porque ainda está muito ligado à antiga personalidade, né? É fruto ainda da personalidade. E é o que você falou, você imagina anos e anos sem você poder manifestar aquilo que você deseja de forma clara. Então, há momentos que essa alma vai estar um pouco revoltada, vai estar um pouco mais nervosa, vai estar um pouco mais indignada. Então é preciso mesmo de amor, de exemplo de amor. É verdade. Senão fica difícil o novo reensejo, né? O novo começo, o novo recomeço. Eles precisam, isso que você falou para ela, realmente, eles precisam do exemplo do amor, desse acolhimento. Mesmo naquele momento em que ele está mais nervoso, que ele está mais chorando, principalmente na hora de dormir, como a gente comentou, é difícil na hora do sono, precisa de muita paciência, de muito carinho. Olha, minha mãe, eu quando nasci, ela morava num local aqui na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E havia uma senhora que tinha um filho com necessidades especiais, portador de necessidades especiais. Ele já tinha mais de 10 anos, mas ele vivia numa cama. E ele gritava, mas gritava muito toda noite. Toda noite ele gritava. E essa senhora era muito amparada e foi mais de 15 anos amparada pelos vizinhos, até ele desencarnar. Os vizinhos tinham tanta dó dela que eles faziam um revezamento. Olha que coisa fantástica, para que ela pudesse dormir 1 ou 2 noites por semana. Porque ela já vivia num estado de cansaço muito grande. E aí os vizinhos fizeram uma tabela para poder dormir com o rapaz. Você vê como é que a situação de um companheiro acaba levando progresso a tanta gente, né? Pois é. Né? O que mais me encanta
no que a gente vai estudando a doutrina espírita, é ver como é que a lei de Deus tem essa capilaridade de vir buscando os mínimos detalhes. Então, a situação é de um companheiro que tem uma mãe e que, ao mesmo tempo, contagia toda uma vizinhança em exercitar-se no bem. É isso. Então, assim, é de uma grandiosidade essa articulação da lei de Deus que vai e busca, dos frutos dos nossos erros, transformar os nossos acertos. É isso mesmo. E olha, gente, é muito emocionante a gente perceber que nós somos chamados a ativar dentro de nós um amor absolutamente doação, porque nós não temos a menor pretensão de receber em troca nada ali naquela relação. Não é? E esse amor é fantástico, porque é o amor que nada espera e que tudo dá. Então, quando nós somos treinados nisso, olha, nós recebemos muito da espiritualidade, porque o amor, na realidade, é uma energia que, quando você faz algo sem esperar retribuição, essa ação ativa uma repercussão em você energética, e essa repercussão é chamada de amor. Eu me lembro do professor Masaru Emoto, esse japonês que estudou a reação das moléculas da água diante de palavras tanto agressivas quanto de palavras amorosas. Então, as palavras amorosas fazem com que as moléculas pareçam, na sua estrutura, verdadeiras joias, enquanto as palavras de raiva, elas desestruturam por completo as moléculas da água. E a gente é mais de 70%, o corpo físico nosso é mais de 70% de água. Então, quando você ama, quando você diz muito obrigada, quando você diz eu te amo, há uma explosão no seu corpo que as moléculas se alteram por completo e te trazem harmonia, felicidade e paz. E a presença desses irmãos em nossa vida nos convida o tempo todo, mas também a presença de companheiros que têm consciência e que fazem coisa errada também. Também, né? Que foram feitos para exercitar a nossa paciência. E isso que você falou, só isso é que pode explicar como é que essas mães que têm essa devoção têm energia para suportar uma prova dessa. Porque a gente sabe, não é simples você lidar 24 horas com um companheiro nessa dificuldade. Tem que ter uma capacidade de dedicação, de devoção muito grande. Então, somente através de uma atitude, como você falou, essa explosão de amor e essa energização do amor, que dá forças físicas até para que elas possam passar por essa prova. É verdade. E aí elas acabam tendo mais saúde, mais força. E aqueles irmãos que estão passando por essa provação acerba acabam tendo alteradas as suas moléculas em virtude do amor que irradia dos corações que os amam e que amparam. E Denise diz assim: a Maria do Horto ficou encantada com o trabalho realizado pela Casa de Maria Clara. Ela adorou estar com vocês. Voltamos em breve para abraçá-los. Beijos no coração de todos. Denise, olha, nós ficamos tão felizes e gostaríamos muito de um dia gravar, já até falei com a nossa equipe querida aqui, gravar as crianças aqui, porque muitas delas provêm de famílias muito prejudicadas e nós conseguimos acalmá-las, porque muitas vezes elas são até agressivas, quando nós dizemos: nós amamos você, você é amada, você é querida, você é linda e nós amamos você. Bem, você sabe que estamos chegando no final, deixa eu só falar um pouquinho aqui, mandar o meu amor e meu carinho para todos os companheiros que construíram esse programa conosco. Um beijo na Sandra Alves, que diz que nada é por acaso, todos estamos envolvidos no processo de reeducação, nada está solto no universo. Que lindo depoimento, querida. A nossa Luciana da Conte diz: programa lindo, esclarecedor, o amor transforma e transcende. É isso mesmo, minha amiga querida. A Josenile diz: muito obrigada por esse programa, ele deixa a gente muito esclarecida. Gratidão a você, querida. Nós só temos gratidão a todos, porque sentimos neste momento. Você está sentindo, Marcelo? Sim. Uma energia de amor, uma energia de paz, uma energia de construção muito grande. Suas palavras finais, meu amigo. Obrigado pela oportunidade, que todos, essas mães principalmente, que têm essa oportunidade de estar com esses companheiros, que Deus dê muita força a todas elas e que elas possam, né, ter a resignação e a tranquilidade de passar por essa prova.
Com confiança, antes de serem nossos filhos e nossos irmãos, eles são filhos de Deus. E Deus nos ampara, nos guarda e nos guia a todos. Não há uma alma que esteja sem o amparo de Jesus e o amparo de Deus. Nós estamos caminhando sob o amor deles. E quando algo de equivocado ou de triste acontece conosco, é apenas uma forma de nós colocarmos para fora uma energia que precisa de transformação. Meus amores queridos, amigos do meu coração, dessa família virtual e espiritual, recebam todo o nosso carinho. Estaremos juntos novamente, ao vivo, na quinta-feira, meio-dia, no programa O Espírita no Mundo. Fiquem com Deus, eu aguardo vocês. Até lá.